Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Este é o quarto vídeo de uma série de 5 erros que atrasam a vida espiritual da pessoa. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a avareza. No sentido espiritual, espiritualmente falando, a avareza é um erro extremamente terrível. A Bíblia, ela considera a avareza como idolatria. E a pessoa avarenta, segundo a Bíblia, ela não vai herdar o reino de Deus, ela não vai ser salva. Fisicamente falando, a pessoa avarenta, às vezes é até motivo de piada, não é mesmo? O sentido, às vezes, ele não é tão pesado quanto no sentido espiritual. Às vezes a pessoa ela até fala em tom de brincadeira. Ah, fulano é uma pessoa avarenta e dá risada. Só que espiritualmente falando, a avareza, ela carrega um peso espiritual enorme. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, no versículo 5. A Bíblia Sagrada diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja que a Bíblia ela considera a pessoa avarenta uma pessoa idólatra. Mas por quê? Porque a pessoa ela é idólatra porque a pessoa ela prioriza as coisas materiais, ela prioriza o material. A ordem correta era o espiritual estar aqui e o material estar aqui. Só que a pessoa que ela é avarenta, ela inverte. Ela coloca o material aqui e ela coloca o espiritual aqui. Por isso a pessoa ela se torna uma pessoa idólatra, porque as prioridades dela são pelo material. E aí você entende por que as pessoas às vezes mentem no seu trabalho para ganhar um pouco mais, para ganhar uma comissão a mais, para ganhar um aumento de salário. Aí você vê porque as pessoas elas se corrompem, as pessoas elas pervertem os seus valores espirituais por conta de algo material. A pessoa ela tem coragem, tem capacidade de trocar aquilo que é espiritual por aquilo que é material, porque a pessoa ela está sendo uma pessoa avarenta, e então a pessoa ela está sendo uma pessoa idólatra e consequentemente a pessoa ela não vai ser salva. E quem diz isso é a própria Bíblia Sagrada. É algo profundo, é algo forte, mas é a Bíblia Sagrada, e se a Bíblia diz, a gente não pode duvidar, a gente não pode deixar isso, fazer isso de qualquer jeito, mas é preciso vigiar, é preciso tomar cuidado e muito cuidado com isso. Outro exemplo também de uma pessoa que acaba se tornando avarenta é aquela pessoa que ela não tem tempo para Deus. A pessoa, ela diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer as coisas para Deus, eu não tenho tempo para mim poder ir na igreja, ouvir a palavra, buscar a Deus. Eu não tenho tempo porque o meu tempo é só para o trabalho, o meu tempo é só para os meus projetos. Não é errado a pessoa ela ter os seus projetos, a pessoa, obviamente não é errado a pessoa trabalhar e ter os seus projetos, mas a pessoa que ela não tira nenhum tempo na sua vida para fazer algo para Deus, a pessoa ela está olhando com maior força, a pessoa ela está priorizando o material. Se a pessoa diz que não tem tempo para Deus, a pessoa ela não está priorizando o reino de Deus, porque se a pessoa, pense assim, se a pessoa ela quer passar toda a eternidade no céu com Deus, louvando a Deus, como que aqui na terra a pessoa ela não vai tirar nenhum pouco de tempo para Deus? Isso não, a conta não bate, a conta não fecha. A pessoa ela precisa priorizar as coisas espirituais, as coisas de Deus. E o Senhor Jesus, ele também falou sobre isso, que a pessoa ela não consegue servir aos dois. Ela não consegue servir a Deus e servir aos bens materiais, servir ao dinheiro. No livro de Lucas, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, nós encontramos também relatos sobre essa questão da avareza. Olha só o que está escrito. Aqui é o Senhor Jesus Cristo dizendo: nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, aqui no caso, é o dinheiro ou tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida do ser humano. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Olha aí de novo a avareza entrando. Os fariseus, que eram avarentos, diz a Bíblia Sagrada, eles zombavam disso. Eles zombavam, mas Jesus ele estava falando algo sério, como sempre. Não se pode servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, ou você vai valorizar um e não vai considerar o outro. Então, a gente não pode servir a Deus e também, ao mesmo tempo, servir aos bens materiais, servir às coisas físicas aqui da terra. Entenda como tudo que for físico aqui da terra, não somente o dinheiro, mas tudo aquilo que for material, que a pessoa prioriza, a pessoa ela está servindo a Mamon e não está servindo a Deus. Mas Jesus diz que não é possível. Então a pessoa que ela está fazendo isso, a pessoa ela está desprezando a Deus. E os fariseus que eram avarentos, eles caçoavam, eles zombavam dessas coisas. Essas coisas não entravam na cabeça deles, porque eles eram avarentos. Mas quando a pessoa ela tem a mentalidade do reino dos céus, a mentalidade de Deus, da palavra de Deus, então a pessoa ela precisa priorizar, a pessoa prioriza as coisas de Deus, as coisas espirituais. Lembre-se, o próprio Senhor Jesus também ele ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Então não precisa ter preocupação, não precisa fazer, não, mas se eu não fizer, eu vou sair, eu vou perder, eu não vou sair na vantagem, eu vou ser passado para trás se eu não fizer isso. Não precisa ter nenhuma preocupação. Se você investe em priorizar o reino de Deus, mesmo que pareça que você está perdendo alguma coisa, lá na frente você vai ver o quanto você ganhou por aquela decisão que você teve. E ainda priorizando o reino dos céus, primeiramente você vai receber por herança o reino que Jesus preparou para você. E ainda mais, Deus é tão bom que ele ainda diz que acrescenta as demais coisas. Somente o reino dos céus já era mais do que suficiente para nós, mas Deus ainda diz que as demais coisas vão ser acrescentadas. Se a pessoa ela prioriza o reino de Deus, mas se a pessoa ela inverte, se primeiro ela prioriza as demais coisas e depois, se der tempo, o reino de Deus, então a pessoa ela está trazendo uma maldição consigo. A pessoa ela está investindo em uma maldição. Mas por outro lado, aquele que escolhe o caminho da vida, aquele que escolhe obedecer, esse está escolhendo o caminho da vida, esse está escolhendo o Senhor Jesus. Deus é tudo na nossa vida, nós precisamos priorizar a Ele. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que você sabe que também vai ser beneficiado dessa mensagem. Deus ele vai te usar para esse propósito. Se você não deseja perder o próximo vídeo sobre esta série ou os próximos vídeos aqui postados no canal com uma mensagem de fé, inscreva-se e ative o sino de notificações. E também, se você não viu os vídeos anteriores, o link deles está aqui abaixo na descrição. Que o Senhor nosso Deus, que é todo-poderoso, te abençoe grandemente, a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.